sem graça aqui de corrigir-me. Doutor Gustavo, não vai ficar decepcionado, mas eu acabei de confirmar aqui, inclusive com um colega que cuida especificamente da empresa, não houve decomp vinculada. Então, o senhor vai me perdoar, eu passei uma informação equivocada. Eu estava realmente confundindo com outro processo, não é o mesmo, tá? Não tem decomp vinculada. Não, mas não, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem decomp, mas tem o PER, né? Ao pedido de ressarcimento. Não, ao pedido. Sim, mas a ressalva, ela vale tanto para compensação quanto ressarcimento. Tá. A possibilidade, no meu entendimento, de você utilizar um crédito extemporâneo é naturalmente apenas para dedução, né? Por isso que acaba que não altera aqui o meu entendimento, mas fica mantido o elogio de qualquer forma. Então, nessa questão, o doutor Gustavo mantém a divergência por considerar que o crédito extemporâneo só pode ser utilizado naquele período para dedução, nunca para ressarcimento e compensação. Bem, quanto à questão de quando é o pedido de ressarcimento? Eu procurei aqui o pedido de ressarcimento. Ele é de 2004. 2004. A data exata aí. Março de 2009, se eu não estou enganado. Desculpa, o crédito é de 2004. Março de 2009, O dia exato... Só um minutinho, presidente. Não, ele é do quarto trimestre de 2008. É um pedido de ressarcimento formalizado aqui no dia 5/3 de 2009. 5/3 de 2009. Uhum. Certo. E é por essa questão da atualização monetária. 5/3 de 2009. Nós estamos considerando aqui, sobre essa questão da atualização, aquele acórdão do STJ em sede de repetitivo, De oposição legítima. que desqualifica que qualifica como uma resistência indevida a mora acima de 360 dias. Mas contado a partir de quê? Qual é o nosso prazo aí? Depois da entrada do pedido, a administração teria 360 dias para fazer a análise, deferir ou indeferir o crédito. Agora, de fato, não teve 360 dias entre... Isso foi até uma questão que eu e o Oswaldo a gente discutiu. A transmissão do PER foi em 5/3 de 2009 e o despacho decisório foi em 1º de março de 2010. Então, chegou quase nos 360, mas não chegou aos 360. E aí, até uma das coisas que eu contestei, que eu pensei junto com o Oswaldo, a pretensão resistida, ela só se dá nesse momento inicial ou nós temos que analisar como o processo como um todo? Porque, assim, em outros momentos do processo, nós conseguimos ver claramente essa oposição ilegítima do fisco ao deferimento e ao saneamento do processo. Então, aí a questão até para a gente discutir enquanto turma, porque isso não está claro na decisão do STJ, né? Ele fala em oposição ilegítima, inclusive na própria definição do tema repetitivo, mas aqui o que nós vamos considerar como oposição e o que, né, sem considerar o tempo para o despacho decisório. Perfeito, presidente. Porque eu penso o seguinte, que depois eu não sei se o conselheiro Gustavo saberia dizer sobre isso, porque uma atualização monetária já é feita depois de reconhecido o crédito. Não, nesse caso, a princípio, sendo pedido de ressarcimento, não. Oi, pode falar. No pedido de ressarcimento, não. Mas
Eu fiquei com dúvida, porque, pelo que eu me lembro da decisão do STJ, ela qualifica como uma resistência ilegítima apenas nessa fase do despacho decisório. É como se tivesse, a partir daí, alguma consideração de atualização. Eu não me lembro dela ter visto para outras fases do processo. Aí tem uma questão interpretativa, né? Porque na parte dos fatos, de se considerar que o que foi analisado nos fatos que deram origem ao repetitivo tinha sido a pretensão resistida entre transmissão e despacho decisório. Mas até a própria forma como a redação final do tema repetitivo foi feita, ele não menciona despacho decisório, né? O que daria a entender que o que ele fala é a pretensão resistida durante o processo também, né? Então, aqui é uma questão que tem uma lacuna interpretativa que a gente tem que sanar. Era apenas pedido de ressarcimento ou ressarcimento e compensação? Vinculado à compensação. São só ressarcimento, não tem compensação vinculada. Nenhum deles tem compensação vinculada. Tem uma questão aqui. É que eu estou procurando aqui o processo do Luiz Felipe de ontem, que ele menciona o RESP, que como eu tive que reiniciar a máquina, estava aberta, eu perdi. Se alguém tiver, vai me poupar tempo. São 3 RESPs, na verdade, né? Tem uma que tem aqui do Paraná, mas o tema repetitivo ele é baseado em 3 RESPs, né? Isso. Eu vou atrás. O entendimento que a gente... É mais fácil procurar pelo tema. Doutor Gustavo, fala, doutor Felipe. O entendimento que a gente chegou naquele processo é que seria, pela aplicação dos RESPs, eu vou ler aqui, eu estava abrindo nesse minuto aqui, ele já fugiu um pouquinho. O que a gente colocou lá, está aqui no finalzinho. Não obstante, apesar do entendimento exposto acima, também é pacífico entendimento de que a aplicação da taxa Selic somente se dá após 360 dias da apresentação do pedido de ressarcimento. É certo que essa incidência deverá ser tão somente até o momento da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado. Nos casos de pedido de compensação, portanto, somente se aplica a taxa Selic a partir do 361º dia da apresentação do pedido de ressarcimento e até o momento da apresentação do pedido de compensação a ele vinculado. Então, nas duas hipóteses, ou se há só o ressarcimento e até a efetiva concretização, e se há decompra vinculada até o momento da apresentação do decompra. Foi isso que foi tratado lá naquele julgado, né? Que a gente, na verdade, não chegou a decidir. Isso, presidente, eu tenho um questionamento, tenho uma consideração aqui que eu acho que responde integralmente o teu questionamento. Ainda assim, a gente vai ter que moldar aí, o entendimento, mas a norma invocada pelo STJ para tecer, né, esse tema 1003 é o artigo 24 da Lei 11.457, né? E como é que é a redação desse artigo? É obrigatório que seja proferida a decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo de petições, ok, nosso PEDECOMP aí, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Então, eu acho que esse paradigma aqui ele é aplicável ao contencioso a princípio, né? Porque se o próprio artigo 24 ele traz essa obrigatoriedade aqui, que a nossa decisão seja emanada em 360 dias, mesmo no caso de defesa ou recurso administrativo, é de se esperar que quando essa decisão não sai dentro desse prazo, já fique configurada a oposição ilegítima, né? Pelo menos numa primeira leitura, né? Embora eu tenha uma certa resistência, estou tentando só pegar um raciocínio logicamente dedutível, assim, a partir do que está no RESP, embora particularmente não concorde com ele. Porque cria uma complicação. Sim. Em relação a, digamos, se tiver uma resistência legítima caracterizada dessa forma, como um atraso na decisão inicial, então eu vou contar, a partir do primeiro dia depois de 360,
Aliás, também não sei por que colocou 360. Podia ser 365, ficava um ano certinho, né? Mas tudo bem. O STJ definiu e a gente vai ter que tentar acomodar. Mas 360, então você joga 11 de maio para 11 de maio do ano seguinte, depois você tira 5 dias. Mas, quando é no curso do processo, aí nós não vamos contar lá no início, nós vamos contar, por exemplo, se for uma diligência agora, um caso de diligência, nós vamos contar, então, vamos ver onde é que se deu, né, pela primeira vez, essa mora acima de 360 dias, e a partir dali considerar a atualização. Uhum. Sim, esse prazo vai ter que ser suspenso ou interrompido, enfim, a depender da situação. É bem complicado, sim. Eu acho que esse é um comentário bem relevante. A minha única questão é que, assim, se a intenção dessa decisão é trazer para um valor presente, considerando que a oposição, ela deteriora o direito do contribuinte, não faria sentido isso só ser aplicado no começo e não no meio do processo, né? Porque a questão é que esse processo tem 11 anos, então óbvio que o que esse valor significava na transmissão do PER já não é mais o que esse valor significa, diferente dos casos de compensação, porque aí tanto o crédito quanto o débito estão andando meio que juntos, né? Mas aqui eu entendo que realmente a gente estaria meio que desrespeitando a própria lógica do que foi fixado em não aceitar a possibilidade de correção monetária. Mas daí a questão de qual é o momento que essa decisão monetária, que essa correção ela incidiria, estou aberta à discussão. Sem esquecer, gente, que o egrégio sodalício determinou que os créditos dos contribuintes eles devem ser corrigidos da mesma forma que o fisco, isso em sede de repercussão geral. Vamos imaginar que estivéssemos falando de um auto de infração. A partir de quando ele seria corrigido? Desde o momento em que foi feito, desde o momento em que ocorreu o débito. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, ele deferiu, na verdade, uma exceção ao que o Supremo já havia decidido. E nós estamos aplicando a exceção à regra constitucional baseada no princípio da igualdade, né? Se esses créditos são ressarcimentos, são benefícios, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que eles perdem essa natureza jurídica de ressarcimento a partir do 361º dia após o protocolo. E nós também já discutimos anteriormente, eu até disse para a Fernanda, exatamente este mesmo tema em uma outra sessão. E acho que talvez ele ainda não esteja 100% maduro para a gente poder fixar um posicionamento. Mas o meu posicionamento inicial é justamente igual ao da Fernanda. Aliás, igual o que disse, inclusive, ipsis literis, o conselheiro Resch, há pouquíssimo tempo atrás. Olha, compensação, o que você quer é compensação. Tanto que cessa no momento que o contribuinte protocola, que é o momento em que há encontro entre o crédito e o débito. Ressarcimento, o que você quer é grana em conta. Então, cessa a partir do momento em que a grana está em conta, não a partir do momento que alguém decidiu que, olha, a grana vai para a sua conta. É verdade. Mas aqui no caso concreto, digamos que nessa linha da conselheira Fernanda, qual é a data aqui a partir da qual essa atualização monetária tem que começar? É claro que ela tem que encerrar na data em que o ressarcimento for realmente executado. Mas o início aqui, a partir de quando? Entendi, acho o questionamento, acho que é bem plausível se o senhor presidente considerar que a partir do 361º dia contado da data do despacho decisório, acho que é bastante razoável uma posição nesse sentido, porque a partir daí foi configurado novamente a mora, nos termos em que disse o Superior Tribunal de Justiça, não sei o que estou dizendo. A partir daí foi considerada a mora, porém dentro do que disse o conselheiro Gustavo, da interpretação do artigo 24 da Lei 11.343, posso estar errado, a lei que criou 11.457. 11.457. Dentro da interpretação do artigo 24 da 11.457, que daí que vem os 360 dias, conselheiro Ronaldo,
por causa do artigo 24, que ele dispõe que em 360 dias o contribuinte deve ter a sua resposta. E a resposta do pedido de ressarcimento é o ressarcimento. Então, eu considero que é realmente contado da data do protocolo, embora eu considere bastante razoável quem entenda que é realmente desse gap, desse 360º dia, a partir da decisão que não havia mora ainda. Acho que é bastante razoável. Tá ok. Tem alguém mais? A minha proposta é que a gente siga exatamente a tese, né? Fixada pelo STJ. O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo fisco. Então, aqui ele não fala. Então, 360 dias do pedido que foi submetido ao fisco. Né? Essa, para mim, né, diante da dúvida, eu aplicaria exatamente o tema, a tese firmada no tema, e, portanto, manteria a minha decisão como está aqui na proposta de voto. Ok. Mais alguém inscrito? Doutora Camila, doutor Gustavo. Conselheiro Ronaldo, é uma questão bem complicada, as suas considerações são muito boas. Confesso que eu não tenho condições nesse momento de manifestar aqui o meu voto com 100% de certeza, porque a questão ela é sensível e, além de tudo, ela é novidade para mim, não o tema, mas assim, essas nuances, como eu, por acaso, falei ontem. Fiz uma leitura muito rápida aqui no RESP, que deu aso aqui ao tema 1003, e a impressão que eu tenho, na verdade, né, é que, de fato, essa resposta estatal, ela precisa ser definitiva, né? E ainda que o despacho decisório, ou melhor, o contencioso, de certa forma, seja provocado pela parte, né? Não é a Fazenda que provoca, tudo que for revertido aqui no próprio contencioso, pela própria reversão, fica configurada como uma oposição ilegítima, né? Desde lá de trás. O despacho decisório, ele, de fato, ele é uma resposta estatal, mas naquilo que ele nega o crédito, e que ao longo do contencioso vai caindo, cada vez que um crédito é devolvido à empresa, ou melhor, é reconhecido à empresa, fica ali configurada a oposição, e aí ilegítima fica por conta do prazo, né? E assim, até por uma questão de cautela, e ainda que talvez a tese não tenha sido escrita da forma mais minuciosa, nesse primeiro momento eu vou acompanhar a relatora, até porque eu não vejo cabimento para um processo desse voltar novamente em diligência, enfim, para a gente verificar datas. Acompanhar a relatora, porque a proposição de voto dela segue a literalidade do tema, embora o texto ali não se atente a essas nuances que o senhor levantou, né? Mas talvez não caiba a nós, nesse momento, enfim, conseguir digredir tanto nesse ponto. E, enfim, me reservo aqui ao direito de, numa próxima oportunidade, estar talvez melhor preparado, ou, enfim, ter uma posição mais madura para a questão. E aí, se for o caso, até alterar meu posicionamento. Ok. Então, vamos... É o tipo da situação que a gente percebe que tem lacunas aí que precisaria ser colmatadas, né? É incrível que depois da primeira decisão, minha opinião, depois da primeira decisão, depois do despacho decisório, aquele crédito reconhecido, ele tem que ser atualizado. Né? E isso depois da primeira decisão não é questão de a partir de quando, se o contribuinte entra com um pedido e em um mês é decidido e resolvido, ele estaria levando uma vantagem em relação ao outro que fica 360 dias. Uhum. Quer dizer, depois da decisão, o crédito tem que ser, mas tudo bem. Mas só uma questão, presidente. No caso concreto, não vai fazer diferença,
porque a regra do tema é 360 e, na prática, o despacho saiu em 280 e muitos dias. Então, aqui, como a Selic vai ser mensal, vai dar exatamente a mesma coisa, que neste caso concreto. Claro que para outros casos poderia ter diferença, mas nessa atualização, essa sua lógica vai ser a que vai prevalecer na prática. Agora tem uma questão que o conselheiro Ronaldo levantou aqui, que eu acho que talvez seja até unânime o que eu vou falar, sem ter a menor intenção de ser prepotente, é o seguinte, que na parte que foi inicialmente reconhecida pelo despacho decisório, inicialmente reconhecida, essa parcela não tem que ser corrigida. Porque essa parcela, ela não houve oposição legítima em relação a essa parcela. Essa primeira parcela reconhecida lá parcialmente no dia X aí de 2010, provavelmente, não houve oposição legítima em relação a essa parcela. Todo o resto que foi sendo reconhecido ao longo da DRJ e agora no CARF, aí sim, na linha do entendimento do STJ, essa parcela sim precisa ser corrigida monetariamente nos termos aí do tema 1003. Aí Gustavo, em teoria eu concordo. O problema é que, assim, em alguns casos a gente vê que às vezes até a autorização de depósito ela é parcial, né? A gente vê que uma parte da restituição é adiantada nos autos, aquela parte que é incontroversa, e o resto fica para ser discutido. Só que nesse caso nada foi pago. Inclusive, se você for olhar no final do processo, a fiscalização ainda tenta arranjar débito para não reconhecer nem a parte que já estava em controvérsia. E aí, eu nem coloquei isso no relatório, porque a contribuinte apresentou que esses débitos já tinham sido compensados em outros processos, e, portanto, voltou a ser líquido e certo o direito à restituição dessa parte em controvérsia. Mas o fato de não ter sido nem depositado e da própria fiscalização, já no final, tentar não autorizar a restituição, eu acho que é meio difícil, depois de 11 anos, você dizer que não tem direito à atualização desse valor. Sim, caso normal, com essa informação eu concordo, porque é o que o conselho... Na verdade, é na linha, a gente está aqui moldando o entendimento da turma agora, mas é na linha do que o conselheiro Ronaldo falou. Ou melhor, que o conselheiro Oswaldo propôs e o Ronaldo assentiu, que o marco final, de fato, é o depósito, ou o empenho para depósito. Esse é o marco final, porque nesse momento que há o ressarcimento. Se há um despacho decisório, mas por qualquer razão ali, aquela parcela incontroversa, exceto no caso de oposição por parte da empresa. Se por qualquer razão nos autos da empresa, enfim, definir que aquela parcela não pode ser depositada, não consigo imaginar, que minha criatividade não permite imaginar uma situação nesse sentido, mas, enfim, na situação corriqueira, ainda que tenhamos um despacho decisório e, por qualquer razão, aquele valor não foi ressarcido, a parte incontroversa, aí sim, de fato, teria que ter uma atualização. É como se o marco final não fosse o despacho, né? Fosse o depósito, né? Mas é uma questão de fato, não de direito. De direito sim, eu concordo com você. É difícil moldar o entendimento na sessão com várias questões aqui, né? Foi por isso que eu falei, esse era um caso chato, porque ele tem muitas idas e vindas e muitos detalhes, assim, que mostram realmente complexidade. Pior que eu vi um processo com um acordo aqui com 8 páginas, eu falei, gente, chato porque o troço vai ser rápido, né? Esses casos da ANCEL, doutor Gustavo, nunca são. Eu fiquei na turma do doutor Gilson, há uns 2 meses atrás, pelo menos umas 2 sessões. Bem, provavelmente a turma vai apurar, a gente vai votar agora, mas sem prejuízo de que a turma vá apurando um posicionamento mais preciso sobre essa questão. Bem, vamos votar. Doutor Luiz Felipe Resch. Presidente, eu vou acompanhar a relatora. Parece que o doutor Gustavo retirou a divergência, não foi isso? Não, eu mantive a divergência em relação à possibilidade de ressarcimento dos créditos extemporâneos. Tá, então eu vou acompanhar a divergência. E em relação à questão da oposição ilegítima, lembrar que essa é uma decisão basicamente recente. Até pouco tempo atrás, a gente só considerava a oposição ilegítima baseado naqueles restos do IPI, né?
Então, todos nós estamos ainda muito, né, mas da leitura inicial e daquelas discussões que nós tivemos aí por ocasião dessa questão que trazida, acho que umas 2 ou 3 sessões atrás pelo conselheiro Lázaro, né? A visão que eu tinha era exatamente essa que eu coloquei nesse voto, que está em vistas, mas que a gente foi lido, né, na sessão e vai ser discutido na sessão que vem, né? Então, eu acho que a gente tem um bom argumento aí, um bom tempo de análise aí para a gente, quando for votar esse processo, a gente ter uma decisão mais, até para mim, né, que eu também não estou ainda 100% do convicto do que está lá, mas a primeira sensação, a primeira impressão que eu tive foi colocada no voto. Então, eu vou acompanhar a divergência do doutor Gustavo em relação ao PER, né, e de resto, acompanho a relatora. Doutor Oswaldo. Integralmente com a relatora. Doutor Gustavo acompanha a relatora, exceto na questão do crédito extemporâneo. É isso, doutor Gustavo? Perfeitamente, presidente. Doutor Leonardo. No crédito extemporâneo, eu vou acompanhar a divergência. E na questão da atualização monetária, o voto que o doutor Resch citou ontem, do conselheiro Lázaro, ele fulcrava em cima do saldo remanescente. Saldo remanescente. Mas eu vou acompanhar a relatora com essa ressalva de que me reservo a estudar melhor a matéria para apurar mais um posicionamento. Então, vamos lá. Por unanimidade de voto, nós estamos acompanhando a relatora em relação a... Vou lhe ajudar, presidente, só um minutinho. Isso, por favor, porque aqui, essa altura do campeonato, já subiu até aqui a minha pauta. Tá, por unanimidade de votos, acordam por dar parcial provimento para reverter integralmente as glosas sobre diesel e lubrificantes. Por unanimidade, diesel e lubrificante. Vamos chamar de combustível, né? Só porque a rubrica é diesel e lubrificante. Ao longo de todo o processo está como diesel e lubrificante, só para evitar problemas. Então, vamos botar assim. O que está vindo de embargo de declaração por coisas mínimas, eu tenho até medo de inovar. Diesel e lubrificante, unanimidade de votos. E nessa questão... Não, tem mais coisa unânime. Isso. Daí o segundo ponto, né? Não. Reverter parcialmente as glosas sobre florestamento e reflorestamento, acatando integralmente o relatório da diligência. Aí eu até coloquei o número da diligência porque é a segunda, né? Porque a primeira ele negou. Então, da segunda diligência, ou se quiser... porque não tem nem página dos autos para eu poder dizer, porque é um arquivo não paginável. Senão eu teria indicado a página dos autos. É a segunda diligência. É isso, a segunda diligência. Aqui eu botei o parcial porque ficou na dúvida se vai ser tudo que foi pleiteado ou não. Isso daí só na liquidação a gente vai saber. E 3, reconhecer o direito à atualização monetária pela Selic dos créditos homologados no pedido de restituição, de ressarcimento, aqui que eu errei, né, Gustavo?
Por unanimidade também, né? Isso. Eu botei aqui, né, a partir do 30º, 61º dia, a contar da transmissão do PER. E, por voto de qualidade, né? E por voto de qualidade. Aí a parte do Gustavo, né? Gustavo, como é que fica aqui daí a parte do... Por voto de qualidade, reverter... Não, reverter... Negar provimento ao recurso sobre a reversão da glosa de créditos temporâneos. Ah, não, então nem... isso, tem que deixar porque foi voto de qualidade, né? Então, negar provimento... Negar provimento... Ou manter, né? Porque a gente está falando dar parcial provimento, depois negar provimento, fica estranho, né? Então, acho que assim, e manter as glosas sobre crédito extemporâneo. Vencidos os conselheiros. Vencidos. Fernanda, Osvaldo e Leonardo. Beleza. Eu acho que vai ser o Gustavo, né? Isso. O Gustavo, agora eu tô virando freguesa do Gustavo, segundo mês seguido que ele faz um voto vencedor meu. Ah, que nada. É pessoal, Gustavo, que é só meu que você quer fazer voto vencedor? Nada. Tô querendo... Não, nós podemos nomear outro, se alguém... Nada, foi ele que trouxe o problema. Quem traz problema leva pra casa, não é assim? Fernanda é vingativa. Nada, eu sou bem de boa, vai. Doutor Luiz Felipe, desculpa, o senhor pode dizer qual o número do acórdão do doutor Lázaro que o senhor se referiu hoje? Para dar uma estudadinha também? Deixa eu abrir aqui. Acho que eu cito ele naquele voto que foi lido. Três quatro zero 008-371. Obrigada. Os meus, conselheiro Ronaldo, não tem a questão do crédito extemporâneo. Então, vai ser acordos do colegiado por unanimidade de votos, blá, 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 blá. Tá. Não tem crédito extemporâneo. Então, graças a Deus, né? Não, mas tá bom. Então, só não tem o crédito extemporâneo. Então, vou reproduzir essa decisão, né? Na íntegra, tirando, quer dizer, por unanimidade de votos. Isso, sem voto de qualidade. Sem voto de qualidade. Então, perfeito. Com isso, nós encerramos esses processos da Amicel. Depois eu vou apurar melhor a ata e vou passar para os senhores para ver se todo mundo aprova a ata, mas é nesses termos que a doutora Fernanda leu que nós vamos proclamar esse resultado. Conselheiros, muito obrigado e bom almoço, viu? Obrigada. Obrigado, doutora Camila. Um prazer em revê-los. Obrigado pelos esclarecimentos. E boa tarde. Boa tarde. Presidente, encerramos a pauta da manhã. Isso. Vamos encerrar, então, para a gente almoçar, né? Por favor. Que horas, presidente? Apoio, por favor, pode interromper a gravação. Interromper a gravação. Para a gente não discutir de novo o almoço, né? Em público. Leonardo também. Vamos, então, 13h30, tá bom? Perfeito. Tchau, gente. Então, beleza. Valeu, gente. Obrigado.
Presidente. Oi, pode falar. Oi, Janaína. Oi. Comunicá-los que a gente teve um problema com a gravação do Teams, mas que foi em todas as turmas. Mas aqui, quando